O cristão e a secularização. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. A secularização é uma ideia presente nas Escrituras, embora não ocorra resumida nesse termo. Quando o apóstolo Paulo diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus", Romanos 12:2, ele está exatamente apontando para a secularização, tomar a forma do mundo em que vivemos, bem como seu único remédio, a constante renovação de nossa mente, tendo como base as Escrituras. A Igreja sempre é pressionada pela sociedade na qual vive a assumir a forma do mundo. Repare que a secularização é exatamente o contrário da obra da Igreja, iluminar e salgar o mundo. É a Igreja quem deve influenciar o mundo, nunca o contrário. Todavia, por sua negligência e apatia, são os crentes que muitas vezes se deixam modelar na batalha pela verdade. A fé cristã é a afirmação da verdade, e a batalha cristã pode ser descrita como a guerra pelo direito de determinar os verdadeiros conceitos no mundo. Quem estabelecer as bases de conhecimento para a vida humana, sagra-se o vencedor. Sabemos que a Igreja tem perdido essa batalha. Ela tem sido empurrada para fora da sociedade. A secularização se manifesta em vários níveis e formas. Até há um século, ainda se via interferência da religião em assuntos de governo. O que o Vaticano dizia tinha peso. No mundo protestante, Billy Graham era conselheiro dos presidentes americanos. No Reino Unido, a rainha tinha seus capelães, sendo um dos mais conhecidos John Stott. Hoje, os governos têm até mesmo uma aversão a qualquer interferência religiosa, tendo se tornado completamente seculares. Mesmo na sociedade, não se percebe mais qualquer espaço para a religião. Não se vê mais manifestações religiosas em espaços públicos, sendo comum a proibição de eventos cristãos em tais locais, mesmo a distribuição de folhetos, como, por exemplo, em parques. A igreja tem sido tolerada, confinada dentro dos templos. A secularização pode ser vista também pelo banimento da religião das ciências. A teologia era considerada a rainha das ciências por estudar Deus e seus decretos. No entanto, hoje ela é considerada não verdade. Seus conceitos não são reconhecidos como científicos, isto é, reais, mas matéria de fé. É como se, para a ciência, Deus não fosse real, mas o produto da imaginação de cada indivíduo. Falando-se dos sujeitos, também o crente se secularizou. Antigamente, era apenas a religião que ditava o comportamento humano, bem como era a fonte de todo auxílio. Hoje, a religião divide espaço com a psicologia, com a política e até mesmo com a medicina. Suas questões interiores não são mais resolvidas com Deus, mas com psicólogos. Suas demandas materiais, não raro, são resolvidas por políticos. Quando atingido por enfermidades, sua confiança não está mais em Deus, mas no médico e no remédio, esquecendo-se que o tratamento só fará efeito se contar com a bênção do Senhor. Vivemos época quando igrejas secularizadas dominam todo o cenário religioso. Entenda-se com isso que ela está andando a passos largos rumo à apostasia. No mundo e na sociedade, talvez não haja aliado maior da secularização do que a ciência. Faz parte do modernismo o estabelecimento do conhecimento científico e empírico como o único crivo da verdade. Dessa forma, como dissemos acima, a sociedade atual prega que apenas a ciência pode constatar e confirmar qualquer verdade. No entanto,
Entendamos que, uma vez que defina e confine a verdade a apenas o material e tangível, ela realmente nada pode fazer no que diz respeito à fé. Como define o autor aos Hebreus, a fé é a certeza daquilo que foi prometido, é convicção de realidades que estão em outro patamar da existência. Aquele que vê a ciência humana como detentora da verdade praticará reducionismo quanto à realidade. Há muitas coisas que, por se manifestarem na existência, interferem e interagem no comportamento humano, mostrando o quanto são reais, modificando a vida do homem. O ser humano é muito mais do que matéria. O que está na interioridade do homem é completamente desconhecido da chamada ciência. Aquilo que se chama subjetividade tem sido resgatado especialmente pelos filhos da pós-modernidade. Esta surge como uma reação aos moldes científicos, estanques e determinados do modernismo. A fé jamais poderá ser medida ou estudada cientificamente. Ela não pode ser dissecada ou reproduzida em laboratório. A fé é experimental, vivencial, comprovada apenas por aqueles que a têm. Quando se crê verdadeiramente, não se necessita de qualquer aval externo para que a crença experimentada seja convalidada. A realidade da fé levou muitos cristãos à morte por perseguição, pois sabiam em sua alma que a salvação em Cristo é real, que ele verdadeiramente ressuscitou da morte, que as Escrituras são verdade absoluta, e isso por um único motivo: conversam com Cristo todos os dias. A secularização da sociedade tem afetado profundamente a experiência dos crentes. Agora vivem em um mundo sem Deus, sem referência a Ele. Quando muito, fala-se de um Deus genérico, a mera afirmação da existência de um ser superior. Até mesmo filmes seculares que tocam em algum ramo, prática ou acontecimento relativo ao cristianismo propositalmente não se referem jamais ao nome de Jesus Cristo. Os crentes do primeiro século transformaram o mundo pela vivência da fé. Uma vida de resignação e resiliência. Pelo sofrimento, os cristãos impactaram enormemente o mundo romano, pois pregavam, ainda que isso lhes custasse prisão e morte. Viam o que os homens comuns não podiam ver. Viviam em um mundo cujo soberano e Senhor era aquele que havia morrido e ressuscitado por eles. Já os crentes atuais buscam em Deus o conforto e a realização de suas vontades. Quão longe estão do cristianismo autêntico? Fogem de qualquer tipo de perseguição, mesmo aquelas suaves em países abertos ao Evangelho. Certamente, o crente é aquele que testemunha por meio de seu sofrimento, aceitando agruras, enfermidades, perseguições por causa de Cristo. Portanto, não evite o testemunho da verdade, ainda que isso te traga sofrimento. Saiba que muitas vezes a aflição será apaga pelo anúncio do Evangelho. Perseguição é a marca do crente fiel. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. A vivência da verdade incomoda o mundo, bem como sua afirmação. Aceite de bom grado os sofrimentos advindos da vida cristã. Dobre sua vontade. Evite o ódio no coração contra aqueles que te ferem ou prejudicam. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi a oração de Cristo já pregado à cruz. A tua firmeza no sofrimento, a não retribuição do mal, a resignação e resiliência serão verdadeira dinamite nas mãos de Deus para destruir toda a altivez humana. Há mais poder na aceitação do que na retribuição do mal cometido contra você. O poder da resiliência é tremendo. A perseverança esperada para a vida de todo crente, sofrer o golpe e ir ao chão, mas imediatamente se levantar. Isso constrange o mundo. É para eles inexplicável.
É o que deixava os romanos atordoados ao ver os cristãos observando seus queridos morrendo queimados ou devorados por feras, mas não renunciar à fé. Certamente, tal vida cristã jamais será experimentada por um suposto crente dividido entre a igreja e o mundo. Para longe de nós toda forma de secularização. Recupere a disposição de viver e morrer por Cristo. Saiba, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Filipenses 1:29. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.